Essa aula que você está prestes a assistir é uma das aulas do nosso curso completo de estatística para análise de dados do zero ao avançado. E se você então quiser ter acesso a aulas completas, aprofundadas, ter todo o material, tira dúvidas comigo, inclusive projetos para serem aplicados que replicam a vida real para você colocar no seu portfólio, o link para você conhecer mais sobre esse curso está na descrição. No mais, te desejo uma excelente aula. Então vamos falar sobre o problema de Monty Hall. Não tem como a gente falar de probabilidade sem citar o problema de Monty Hall, um dos problemas e das questões mais famosas aí quando o assunto é probabilidade. Então não tem como não tem jeito melhor de encerrar essa primeira parte sobre probabilidade do que falando do problema de Monty Hall. Aliás, existem outros problemas interessantes e famosos que vale muito a pena você pesquisar. Um deles é o julgamento do O.J. Simpson, que matou a esposa, e foi usado no julgamento a probabilidade. Inclusive, um spoilerzinho aqui, calcular a probabilidade errada, mas a favor do O.J. Simpson. Então, a defesa do O.J. Simpson, ela estava alegando que probabilisticamente não poderia ser ele que matou a mulher. Esse cálculo probabilístico estava baseado num cálculo errado, mas na época esse cálculo foi aceito e ele acabou se livrando da cadeia. Depois a gente descobriu que foi ele mesmo que matou, tinha todas as evidências e tudo mais. Até tem um documentário que relata o caso na Netflix, se eu não me engano, apesar de que lá não mostra essa parte da probabilidade, mas enfim, tinham todas as evidências mostrando que o mais provável assassino era ele, mas mesmo assim a defesa dele através da estatística e da probabilidade mostrou que não era, apesar dos cálculos estarem errados, obviamente, para favorecê-lo. De qualquer forma, existem alguns casos assim interessantes e principalmente na justiça americana, que se faz muito valer da probabilidade para acusar ou defender alguém, tá? Então, existem alguns casos interessantes, vale a pena pesquisar o do O.J. Simpson, mas nós vamos falar hoje do talvez o mais famoso, o mais interessante, que é o problema de Monty Hall. Vamos ver então, para quem não sabe do que eu tô falando, o que é o problema de Monty Hall. O problema de Monty Hall, ou Porta da Esperança, também conhecido como Porta da Esperança, a gente vai entender por quê. Monty Hall era o nome de um apresentador de um programa famoso chamado Let's Make a Deal, que ia ao ar na televisão americana nos anos 60 e 70. Esse cara, ele era tipo o Faustão, assim, da época. Então, ele fazia esse programa de auditório, tinha essa pegada, e tinha alguns jogos ali que ele te dava prêmios quando o convidado participava ali, ganhasse as provas ou os desafios, acabava ganhando um prêmio. E um desses desafios é o desafio das portas, das 3 portas, que é conhecido também como problema das 3 portas. Então você pode ouvir aí por problema de Monty Hall, problema da Porta da Esperança, ou problema das 3 portas. Tudo está se referindo a este programa que ficou muito famoso nos Estados Unidos, tá? Que é desse programa Let's Make a Deal. Agora, olha só que interessante. Tinha um jogo nesse programa que era o seguinte: o convidado ia lá e ele tinha que escolher uma dessas 3 portas. Em uma dessas portas ia ter um carro. E se ele acertasse qual porta tinha um carro atrás, ele ganhava o carro. Nas outras 2 portas tinha uma cabra. Lógico que se ele tirasse a cabra, ele não levava a cabra embora, mas a cabra era a representação de que, olha só, você não conseguiu acertar a porta, você perdeu, certo? Então, o foco era, obviamente, o prêmio, o carro, acertar esta porta. Então, as probabilidades, até então conhecidas, de você acertar onde estava o carro, era 1 em 3, correto? Porque você vai escolher uma porta de 3 possibilidades, 1 em 3. O carro vai estar em uma dessas 3 portas. Essa é a sua possibilidade, que dá, arredondando aqui, 33%. Só que qual que é o truque? O que acontecia aqui? Qual que é a diferença para a gente analisar essa probabilidade? Uma vez que você foi lá e escolheu uma das portas, vamos supor que você escolheu a porta A aqui. O apresentador, depois que você escolheu sua porta, ele vai abrir uma das 2 outras portas que você não escolheu, ou seja, sobrou a porta A e a B nesse caso. Ele vai abrir uma das 2, então aqui a gente tem a B e a C. E, obviamente, ele vai abrir a que não tem o carro, ele sabe onde o carro tá, então ele vai abrir uma que não tem o carro, e aí vai ter a cabra. E aí ele vai te perguntar, olha, agora que eu já abri essa porta, você viu que não tá nessa daqui, você quer manter a sua porta A que você escolheu, ou você quer trocar para a porta B, por exemplo? E aí você tem a opção de trocar de porta, certo? Então você escolheu uma porta, escolheu a porta A, ele vai lá e vai abrir a porta B ou a C, vai depender de onde o prêmio tá, ele vai abrir a que não tem o prêmio, e ele vai perguntar se você quer trocar de porta. Simples assim, certo? Só que durante muito, muito tempo, foi discutido que a probabilidade era 1/3. Até que uma moça, que eu já vou falar o nome dela e vou falar onde você pode encontrar essa história, onde que retrata melhor essa história, ela descobriu que, na verdade, as probabilidades eram diferentes. Na verdade, a probabilidade, se você trocasse de porta, e aí vamos lembrar da probabilidade condicional, olha só, probabilidade de ganhar, dado que eu permaneci com a mesma porta, era de 1/3. A probabilidade de eu ganhar, dado que eu troquei de porta, era 2/3. Ou seja, eu tenho mais chance de ganhar se eu trocar de porta. E isso foi uma baita polêmica na época, tá? Quando eu digo que a probabilidade não é intuitiva e que a gente tem que deixar de lado a intuição para sermos bons analistas de dados, é por coisas como essa daqui.
foge totalmente daquilo que a gente considera intuitivo, de que a gente diria. Fala, não, porque na nossa cabeça, e não só na nossa cabeça, tá? Dos maiores PhDs da época, não fazia sentido a sua probabilidade de ganhar aumentar se você mudasse de porta. Uma vez que você tem uma chance em 3 e ponto final. E você tem e não vai mudar isso. Não importa que a pessoa tenha aberto outra porta. Só que na verdade importa. E olha só que interessante. Olha o porquê que importa. Vamos trabalhar com todas as possibilidades. Se você lembrar lá do slide que a gente viu sobre as moedas e a gente cruzou todas as probabilidades para calcular qual era a probabilidade de dar 2 caras, de dar pelo menos 2 coroas, que a gente fez aquele exercício, lá a gente cruzou também todas as possibilidades de um arremesso de moeda, certo? Então vamos ver aqui todas as possibilidades desse jogo e vamos conferir na prática. Claro que dá para calcular isso também através de fórmulas, tá? Inclusive podemos usar muitas das fórmulas que a gente já viu, aliás, as fórmulas que a gente viu nos slides passados, mas aqui eu quero que você visualize o problema. A intenção é mais você ver que olha como a probabilidade ela se faz presente na nossa vida de forma totalmente não intuitiva. Olha só que interessante. Então, vamos pegar essa primeira possibilidade onde o prêmio está na porta A, tá bom? Então, o prêmio está na porta A. Aqui o prêmio vai estar na porta B e aqui o prêmio vai estar na porta C, certo? Vamos ver quais são todas as possibilidades. E, lembrando, quando a gente está falando de analisar todas as possibilidades, eu estou falando do meu espaço amostral. Vamos ver qual que é o meu espaço amostral, que é tudo isso daqui. Primeira possibilidade, o prêmio está na porta A e o jogador inicialmente escolhe a porta A. O apresentador, então, vai abrir a porta B ou C, porque elas não têm o prêmio, e ele vai perguntar se você quer trocar. Se você trocar, você vai perder, porque inicialmente você já tinha escolhido a porta certa. Ok, vamos ver a segunda opção? Você inicialmente escolhe a porta B. O prêmio continua na porta A, tá? O apresentador, então, vai abrir a porta C, porque você escolheu a B, ele tem que abrir a C, que é a que não tem o prêmio. Se ele perguntar se você quer trocar, e você trocar, você ganha. Olha só. Agora o jogador escolhe a porta C. Ele vai abrir, por consequência, a porta B, que é a que não tem o prêmio. Se ele falar se você quer trocar agora, e você trocar, você vai ganhar. Ou seja, aqui nós tínhamos 3 possibilidades, e em 2 delas você ganha. Percebe? Vamos ver agora se tivesse o prêmio na porta B. Então, você começaria escolhendo a porta A, ele abriria a porta C, o apresentador ia perguntar se você quer trocar, e se você trocasse, você ganharia. Você inicialmente agora escolhe a porta B, que é a que tem o prêmio. Ele vai abrir a porta A ou a porta C. Se você trocar, você perde. Ok. Você agora começou com a porta C. Se ele vai abrir, por consequência, a porta A. Se ele perguntar se você quer trocar e você trocar, você ganha. Olha só, 2 em 3. E a mesma coisa aqui se a porta tivesse em C. Logo, se a gente for contar de todo o meu espaço amostral, ou seja, não importa onde o prêmio esteja, não importa qual porta eu escolha primeiro, não importa. Eu quero pegar todas essas possibilidades, ou seja, todo o meu espaço amostral, nós vamos ver que a gente só perde ao trocar de porta. Ao trocar de porta. A gente só perde em 3 cenários. Ou seja, eu tenho 9 possibilidades aqui e eu perco em 3. Eu perco em 3. Se eu trocar de porta, eu perco em 3. E lembra que isso daqui tem que ser isso daqui, mais o resto tem que ser igual a 100. Então, as outras 6 situações, lógico que eu poderia contar aqui também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas as outras 6 situações que totalizariam 9, os outros 6 nonos, eu ganho. E o total disso daqui dá 1, né, claro. Mas, ou seja, vamos simplificar isso daqui. Vamos simplificar, vamos dividir isso aqui por 3. Então, eu tenho 1/3 de chance de ganhar, caso eu não mude de porta. E se eu mudar de porta, eu tenho 2/3 de chance de ganhar. Então, foi provado, tá? E quem provou isso foi uma moça chamada Marilyn Vos Savant. E isso tá documentado, né? Tá dito no livro O Andar do Bêbado. Lá comenta-se mais sobre esse caso. E como a probabilidade, ela não é intuitiva. Inclusive, essa moça, ela recebeu até, assim, na época, o famoso hate, ela recebeu muito. Na época, os matemáticos, os PhDs, toda a área matemática e estatística, descredibilizando o trabalho dela, dizendo que não estava certo, e sim, foi provado depois que ela estava certa. Se você mudar de porta, sim, você aumenta as suas probabilidades de ganhar, e a prova está aqui. A gente fez a prova desenhada nas situações, mas também teria como fazer por fórmulas e tudo mais, e ela formalizou essa teoria aqui. Inclusive, ela era uma das moças com maior QI da época, uma das pessoas com maior QI lá da região dela, enfim, e ela desvendou esse problema de Monty Hall, que então agora já se sabe que faria diferença sim se você trocasse de porta. Desde que o apresentador soubesse onde estava o prêmio, porque senão não ia resolver nada, né? Senão você ia continuar tendo 1/3 de chance de ganhar. Porque vamos supor que você escolheu a porta A, o prêmio tá, ou sei lá, você escolheu a porta B e o prêmio tá na porta A. Aí o apresentador abre sem querer a porta A. Ele não ia saber onde tá o prêmio. Putz, o prêmio tá ali. Não, ele sabia. Dado que o apresentador sabia onde estava o prêmio, dado que você escolheu uma porta e ele abria a outra porta que não tivesse o prêmio, ou seja, dado essas condições aqui, do jeito que a gente viu, você teria 66% de chance de ganhar se você troca de porta, se você não mantém a mesma porta. E se você mantiver a mesma porta, você tem 33% de chance de ganhar.
Inclusive, o livro que eu falei que está relatado essa história e outros casos bem legais é o Andar do Bêbado. Então, eu aconselho que se você quiser ver casos interessantes com probabilidade, é muito, muito legal mesmo. O Andar do Bêbado, como um acaso determina nossas vidas. É bem legal. E eu trouxe também esse site que mostra o problema de Monty Hall na prática. Então, vamos dar uma olhadinha e, inclusive, ver que quanto mais vezes eu jogo, mais essa teoria aqui, mais essa probabilidade ela se comprova na prática. Vamos dar uma olhada. Pronto, estou aqui nesse site, naquele link que vai estar disponibilizado no material também, e aqui temos o problema de Monty Hall, olha só. Eu vou colocar aqui 10 vezes, vamos lá, vamos simular o problema de Monty Hall. Então, eu vou escolher essa porta, certo? Vou escolher essa porta aqui. Opa, tem que jogar aqui em Play. A gente vem em Play, deixa eu zerar só esse problema, que eu já estava testando antes, inclusive. Vamos lá, pronto, tá zeradinho, ó. Aqui eu tenho 0 cars, ou seja, eu ganhei 0 carros. Quando eu troco a minha escolha, change choice, troca a escolha, ou seja, troco de porta. Tá zerado. Eu ganhei 0 carros e 0 cabras. Aqui, keep choice, ou seja, eu mantive a porta que eu escolhi inicialmente. Aqui também tá zerado. Então vamos ver. Eu vou fazer o jogo aqui e a gente vai dar uma olhada. Escolhi a primeira porta, escolhi essa porta A, o apresentador abriu a porta C e agora ele vai me perguntar se eu quero trocar de porta. Eu quero trocar de porta. Não ganhei. Dessa vez eu não ganhei. Olha só, eu mantive a minha escolha e eu ganhei uma cabra, ou seja, eu perdi o prêmio. Vamos de novo? Eu vou escolher esta porta, ele abriu a porta C e eu vou trocar de porta. Também me dei mal. Ô, Felipe, você não tá se dando bem nesse jogo. Eu vou escolher a porta C. Ele perguntou se eu quero trocar de porta. Eu quero trocar de porta. Ganhei o carro. Ó, já aconteceu aqui. Vamos lá. De novo, eu escolhi a porta A, ele abriu a porta C, eu vou mudar para a porta B. Ganhei o carro. De novo, vou escolher a porta A, ele abriu a porta C, eu troquei, ganhei o carro novamente. Agora eu escolhi a porta C, ele abriu a porta A, eu troquei pela porta B e eu ganhei o prêmio de novo. Então, de novo, eu escolhi a porta C, mudei para a porta B, nesse caso eu perdi. Resumindo, a gente pode ficar fazendo isso, como a gente também pode manter a gente pode continuar com a nossa escolha da porta. E aí vai começar a contar essa parte aqui de baixo. Olha só, escolhi a porta A, ele abriu a porta C e perguntou se eu quero manter. Quero. Perdi. Escolhi a porta B, ele abriu a porta C, mantive, ganhei. E aí ele vai contando aqui. Só que a fins didáticos, o importante mesmo é a gente ver que quanto mais vezes a gente faz esse teste, mais ele vai convergir para quê? Para aquela probabilidade que a gente viu. Lembra que a probabilidade, ela traz para nós um valor presente, mas pensando que você vai fazer aquilo durante muito tempo. Lembra o cara e coroa que eu falei? Poxa, se a gente jogar cara e coroa 10 mil vezes, as chances é que vai dar 50-50. 50% das vezes cara, 50% das vezes coroa. Agora, se eu jogar 3 vezes, pode ser que dê 3 caras, 3 coroas. O espaço, a quantidade de vezes que eu joguei a moeda é muito pequena. Ou seja, é uma amostragem muito pequena para eu falar que a média é essa ou não, que a probabilidade é essa ou não. Não, olha só, eu joguei 5 vezes a moeda e caiu 4 caras e uma coroa. Tudo bem, mas a gente sabe que é 50-50. Você jogou muito poucas vezes. Joga 10 mil vezes e vê se a probabilidade não é 50-50. Então a gente vai ver isso acontecendo aqui agora. Olha só, eu venho aqui em simular. A gente estava aqui nesse play, agora vamos aqui em simular. Tá zerado, a simulação tá zerada. E eu vou simular 100 vezes, ó. 100 vezes eu mantendo a escolha, keep choice, ok? Então eu vou fazer isso e eu vou pedir para ele simular. Start simulation. Olha só. Quando eu mantenho a minha escolha, eu ganhei o carro 32% das vezes e perdi o carro 68% das vezes. Lembra que a probabilidade era 33 de eu ganhar o carro? Olha só, se eu mantivesse a escolha, deu 32%. Até dar um zoom aqui, ó. 32%. Fechar essas propagandas. Pronto. Agora, eu vou fazer isso 1000 vezes. 1000 vezes. Aqui eu fiz só 100. Então, 100 eu ganhei 68 cabras e 32 carros. Se eu mantiver a minha escolha, quanto que vai dar essa proporção aqui, essa probabilidade? Olha só, vamos ver se ela vai convergir com a probabilidade? Tá contando aqui. Olha só que interessante. Deu 35,65. Tá bem próximo da probabilidade. E se a gente fizer mais 1000 vezes? Olha só que interessante. 35,65. Mais uma vez. Olha como ele voltou para 34. Mais uma. Olha só, quanto mais eu faço, mais ele vai retornar para aquela probabilidade de 33% e 67% de perder. Porque a probabilidade ela é isso. Quanto mais você fizer aquele evento, uma vez que são conhecidas as probabilidades, mais os resultados vão se aproximar daquela probabilidade que você calculou. Vamos ver agora sobre trocar a porta. Change choice, trocar minha escolha. Vamos lá. Change choice. Ou seja, agora eu tenho 66% de chance de ganhar e 33% de perder, porque agora eu vou trocar de porta. Vamos também fazer as 1000 vezes. Vamos ver qual que é a proporção que vai dar aqui. Olha só que interessante.
68%. Teoricamente, eu teria 66,6 ou 67 arredondando por cento de chance de ganhar o carro. E eu ganhei. A maioria das vezes que eu troquei de porta, eu ganhei, tá? Vamos simular mais uma vez. Manteve. Mais uma. Tá aí. Olha só que interessante. Quanto mais eu jogo, mais eu simulo, mais vezes acontece, mais eu vou convergir para essa probabilidade que a gente calculou. Olha só. Aqui, quando eu troquei minha escolha, quando eu troquei minha porta, eu ganhei 67% das vezes e perdi 33%. Exatamente o que a gente calculou lá, exatamente o que aquela moça disse que iria acontecer e que todo mundo duvidou dela lá atrás, exatamente. E se eu mantivesse a minha escolha, olha quantas vezes eu ganhei, 33% das vezes, e perdi 67%. Se a gente somar 33 com 67 dá 100%, ou seja, uma probabilidade junto com a outra. Olha que interessante a probabilidade sendo mostrada aqui, e é justamente isso. Quando a gente calcula a probabilidade de um evento, no caso aqui o Monty Hall, mas poderia ser uma moeda, poderia ser um dado, não significa necessariamente que nas 5 primeiras rodadas eu vá ganhar, ou nas 6 primeiras rodadas eu vá ganhar 3 e perder 3 no cara e coroa. Não significa isso. Agora, quanto mais eu jogo, mais longo prazo, mais vezes eu vou fazer o meu experimento de jogar a moeda e ver qual se dá cara ou se dá coroa. Quanto mais eu fizer isso, mais eu vou me aproximar, mais os resultados vão se aproximar da probabilidade calculada. Então entra aí no site, dá uma testada também, vê se com você é assim, e aí você pode ficar simulando, olha só. Quanto mais você simular, as chances são maiores de ficar convergindo entre 67 e 33, e aí você pode brincar também e ver a probabilidade acontecendo diante dos seus olhos, e algo que era totalmente contraintuitivo, o fato de, poxa, se eu mudar de porta, eu aumento minhas chances? Sim, e a prova tá aí bem diante dos nossos olhos.